já temos aí 27 pessoas já na nossa sala, já estamos com 18h31, horário de Brasília, 17h31 aqui em Porto Velho. Acho que já podemos começar aí, continuar, bem da verdade, esse nosso bate-papo, né? Primeiro, eu gostaria, mais uma vez, aí de agradecer imensamente a presença dos senhores Marcelo Carvalho, do Vilmar, do Dario, a Dani, que está nos bastidores nos auxiliando também. E qual que é o intuito? O Espaço Coopera Mais, que é algo diferente que nós criamos aqui em Porto Velho, que trouxe essa ideia de fazer esse webinar, essa conversa, com 3 segmentos bem distintos da sociedade, mas eu acredito que no final a gente vai chegar aí num termo que na minha cabeça está bem formado qual é o resultado dessa conversa, vai ser muito interessante. Então, assim, agradecer já as pessoas que estão nos assistindo. A gente sabe que tem uma série de lives, webinars, enfim, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Hoje mesmo tem 3 no mesmo horário. Mas, pessoal, agradeço. E, assim, de antemão, vamos lá. Nós estamos aqui com o Marcelo Carvalho. Ele é administrador de empresas, com especialização em administração e negócios pela Harvard Business School. Ele é co-presidente da Ancar, é uma das maiores redes de shopping centers do Brasil, presente aí em 13 cidades, 13 capitais. Conselheiro da Associação Brasileira de Shopping Centers e presidente do Conselho Diretor da Junior Achievement Brasil, além de membro do Conselho da Junior Américas. Marcelo, obrigado aí pelo seu tempo. Eu sei que a tua correria está grande, ainda mais no segmento que você atua aí como empresário. Obrigado, viu? Prazer, Renato. Vilmar Saúgo, também administrador de empresas, com MBA em Planejamento Financeiro para Cooperativas pela FGV. O Vilmar, eu vou ficar meia hora falando aqui das funções, mas vamos lá. Ele é empresário, ele é diretor executivo da Sicoob Credsul, ele é vice-presidente da Copevi, que é uma cooperativa educacional de Vilhena. Ele é conselheiro de administração do Sescop Rondônia e conselheiro fiscal da Central Sicoob Norte. E temos o caçulinha do grupo, o Dario Neto, CEO do Grupo Anga, diretor-geral do Instituto Capitalismo Consciente Brasil, onde ele já era conselheiro desde 2017. Ele é colunista da revista HSM, sobre Healing Leadership, e delegado do Brasil no Y20 em 2019. Ele é conselheiro da Flash Engenharia, representando o Grupo Anga, em sua primeira indústria investida, ou seja, está expandindo os negócios. Ele é formado em Engenharia Ambiental, com MBA em Gestão Empresarial e Coaching. Mais uma vez, pessoal, muito obrigado. O nosso webinar, Negócios Conscientes e de Impacto Socioambiental. Trouxemos 3 entidades, 3 movimentos, podemos chamar assim, que eu acho que eles se complementam. Nós vamos fazer alguns questionamentos iniciais, perguntas direcionadas, e, ao final, nós vamos também fazer perguntas que chegarem através do chat. Eu gostaria de iniciar, para a gente não se alongar muito, com o Marcelo, porque a Junior Achievement é uma entidade, uma ONG centenária, né? Mas não sei se ela é tão conhecida como deveria por toda a representatividade que ela tem, principalmente fora do país e agora ganhando essa força. Então, Marcelo, por favor, fale um pouco para a gente do que é a Junior Achievement, como que ela funciona. Explica um pouquinho para a gente. Bom, em primeiro lugar, Renato, obrigado pelo convite. É um prazer muito grande estar aqui conversando com você e com os outros parceiros. A Junior Achievement é uma organização centenária. Ela completou 100 anos no ano passado. Ela está presente em 120 países e impacta a vida de 11 a 12 milhões de jovens por ano no mundo. Ela está presente no Brasil desde 1983. Ela começou por São Paulo, depois foi para o Rio Grande do Sul e, a partir de uma decisão estratégica do pessoal do Rio Grande do Sul, que é quem liderava a Junior Achievement na época, basicamente o líder
foi muitos anos líder da Junior Achievement do Conselho, foi o Dr. Jorge Gerdau, é um dos maiores entusiastas dessa causa. Ela acabou se expandindo para o Brasil todo. E hoje ela impacta 350 mil jovens aqui no Brasil, ela está presente em todos os estados, e nós temos 23 programas na nossa grade. De um tempo para cá, uns 2 a 3 anos para cá, a gente vem num processo de digitalização dos programas. Isso se acelerou muito com a questão da pandemia, não só no Brasil, como no mundo inteiro. O tripé, existe um tripé estratégico da Junior Achievement, que é empreendedorismo, inserção no mundo do trabalho e educação financeira. Quer dizer, são esses três pilares que a gente procura ensinar os jovens ainda nas escolas. Tá? O trabalho da Junior Achievement é nas escolas, introduzindo conceitos empresariais, uma ideia, uma abordagem de educação financeira e ajudando os jovens a se inserir no mundo do trabalho. É isso, acho que é mais ou menos isso que a gente faz, sempre com a presença de voluntários. Tá? Quem vai para a sala de aula é um voluntário do mundo dos negócios, um empresário, alguém que trabalha na iniciativa privada. E então, é uma contribuição, no final do dia, o que nós somos somos uma contribuição da iniciativa privada para a educação, tá? Com foco no empreendedorismo e nessas outras questões que a gente colocou. É uma organização fantástica, ela está presente no mundo todo, ela faz a diferença de uma forma muito relevante. Eu sou entusiasta dessa causa, estou envolvido há 20 anos nessa organização e tenho o privilégio de estar contribuindo com o meu conhecimento empresarial e procurando difundir essa ideia, procurando ampliar ela para que a gente consiga impactar a vida de mais jovens. A gente tem certeza de que ela é uma ação que produz resultados, ela impacta a vida do jovem de uma forma muito relevante. Muito bem, muito obrigado. Eu acho que é realmente uma iniciativa fantástica. Eu estou tendo a oportunidade de vivenciar um pouco disso e realmente faz a diferença, né? Tenho estudado o que tem acontecido aí pelo mundo e a dimensão, eu acho que não tem como se medir, ainda mais nesse momento. Muito bem. Vilmar, só fica aberto se quiser fazer algum comentário também a respeito dos assuntos e das perguntas, tá? Vilmar, você aí liderando uma das maiores cooperativas do Brasil, né? Fazendo uma diferença muito grande no norte, uma região tão necessitada, tão desbancarizada, né? Eu gostaria que você falasse um pouco dos resultados, de como que funciona esse cooperativismo financeiro, do alcance que a gente tem, né? E como que está se comportando neste momento o cooperativismo de crédito, como que isso como está vendo esse momento atual que a gente está vivendo. Bom, boa tarde a todos. É um prazer estar com vocês aqui, Marcelo, Dario, Renato. Bom, falar um pouquinho da CredSul, nós, uma cooperativa que nasceu aí há 20 anos, nós estamos há 20 anos no mercado, com 35 cooperados que resolveram criar um mecanismo de economia local em que aqueles que tivessem recursos para aplicar emprestariam para aqueles que precisassem investir em seus negócios. Nós criamos um mecanismo que mantivesse esses recursos dentro da comunidade e ajudasse, dessa forma, com o resultado dessa intermediação financeira, a desenvolver toda uma região, né? Isso nasceu há 20 anos com 535 mil reais. Hoje nós administramos 2,2 bilhões, estamos em 4 estados e você falou de você liderando você faz parte dessa diretoria e assim, a gente hoje, como cooperativismo, não consegue, depois que você entra, que cooperativismo só tem porta de entrada, não tem porta de saída, né? E a gente se inicia nisso.
porque é impressionante como o cooperativismo de crédito consegue melhorar a qualidade de vida das pessoas, consegue desenvolver as comunidades. Quando a gente mantém a economia circulando dentro da área de abrangência da cooperativa e o excedente do resultado financeiro volta para as pessoas que estão envolvidas, porque nós não temos lucro, nós temos sobra de uma intermediação financeira feita entre as pessoas. Permite que a gente crie um círculo virtuoso, onde quem tem, coloca, quem precisa, busca o recurso, essa transação financeira gera resultado, esse resultado volta para o cooperado, que melhora a qualidade de vida das pessoas, da sua família, investe no seu negócio, e a gente, com isso, faz um pouco na prática do que vocês dois fazem nas empresas de vocês, tanto na Júnior quanto no capitalismo consciente, né? A gente é a prática da filosofia de vocês. A gente faz isso no dia a dia. Agora, por exemplo, Renato, qual foi a nossa primeira atitude na pandemia? Imediatamente estender a mão para as pessoas que precisam de ajuda. A primeira conversa que nós tivemos na diretoria foi dizer para o conselho o seguinte: a gente precisa levar o nosso cooperado para passar essa fase. A gente não pode deixá-lo pelo caminho agora. Então, nós vamos fazer tudo o que nós pudermos para que ele saia desse momento junto com a gente e que ele tenha saúde financeira para continuar seus negócios, gerando emprego, gerando desenvolvimento na sociedade onde nós estamos inseridos. Essa é a grande diferença entre o cooperativismo de crédito e o sistema financeiro tradicional. Num país onde nós temos 85% concentrado em 5 instituições, 85% do sistema financeiro nacional, nós fazemos uma diferença em 10 milhões de pessoas envolvidas no cooperativismo, praticando essa forma de trabalhar, ajudando as pessoas a passarem por momentos difíceis. Hoje mesmo nós discutimos a questão do Pronamp e qual foi nossa atitude. Nós precisamos usar esse recurso para socorrer aqueles que efetivamente precisam do socorro nesse momento. E, obviamente, todo mundo quer um recurso barato, mas nós vamos ajudar aqueles que efetivamente precisam passar por esse momento, gerando emprego, não demitindo pessoas. E aí, fora de todo o processo de cooperativismo de crédito, o dia a dia nosso da operação de crédito, nós estamos dotando municípios de material de EPI, nós estamos dotando de respiradores, nós estamos ajudando com aquilo que é possível para aliviar a dor das pessoas também, porque a gente tem uma participação muito forte dentro da sociedade. Nós estamos presentes em 200 municípios que banco nenhum quer. Nós estamos lá com uma cooperativa, muitas vezes comunidade até deficitária, mas não importa. O importante é que nós conseguimos fazer a inclusão financeira das pessoas. Muito bem. Realmente é um lugar só com porta de entrada. Eu posso testemunhar disso. Aliás, eu estou vendo pelo menos até agora, já 2 negócios dessa forma, né? Dario, conta pra gente aí, explica o que é o capitalismo consciente. Como que a gente pode entender o capitalismo consciente? Isso é muito interessante. Conta aí pra gente. Conto sim. E aí, Vilmar, Marcelo, prazer estar com vocês. Valeu, Renatinho, pelo convite. Bem, capitalismo consciente, sempre que eu sou apresentado, dessa forma que eu sou apresentado, né? Explica pra gente como é que é possível, assim, né? Então, a gente está acostumado a apanhar dos dois lados, né? De quem é capitalista ali, raiz mesmo, e de quem é de uma agenda mais de consciência e impacto nos negócios, né? Quando a gente tenta colocar o E nas coisas, a gente acaba sofrendo um pouquinho para explicar. Mas o capitalismo consciente é um movimento global, nascido nos Estados Unidos, nos anos 2000. Ele começou com um estudo de marketing em Babson College, liderado por um professor indiano chamado Raj Sisodia. O professor Raj, ele estava muito incomodado porque, na ocasião do estudo, o PIB da Índia estava em torno de $1 trilhão e era o mesmo valor que as empresas americanas investiam em marketing. Então, ele falou, caramba, o PIB do meu país é a mesma quantidade de dinheiro que as empresas americanas gastam em marketing. Mais do que isso, ele estava muito sensibilizado com o fato de que um grupo de empresas americanas, Southwest Airlines, Starbucks, Whole Foods, enfim, algumas outras,
estavam crescendo muito acima, o preço das suas ações em bolsa, muito acima das 500 maiores americanas, da Standard & Poor's, e não estavam investindo esse mesmo capital em marketing. E nesse estudo ele queria entender por quê. Por que essas empresas estavam prosperando desse jeito, num recorte de estudo de 15 anos, né? Não curto prazista, né? Não só olhando o balanço do trimestre ali e tudo mais. E quando ele concluiu o estudo dele, ele percebeu que os invariantes, eles eram 4 nessas empresas, um grupo de 18 empresas, e eles tinham a ver com propósito maior, cultura consciente, liderança consciente e orientação para stakeholders. Então, essas empresas tinham um porquê muito claro, elas existiam uma razão de existir para além de gerar lucro, dividendo, o que seja. Elas tinham uma cultura que era capaz de canalizar esse propósito, engajar todas as partes interessadas ao redor desse propósito, fornecedores, comunidade, colaboradores e, enfim, todas as demais partes interessadas, acionistas. Lideranças absolutamente apaixonadas e conectadas com esse propósito e capazes de transformar esse propósito em produtos e serviços consistentes e coerentes com esse propósito, né? E orientação para os stakeholders, ou seja, era um negócio que buscavam nutrir uma relação ganha-ganha e de prosperidade coletiva com todas as partes, né? Não só para o acionista, né? Mas para todas as partes impactadas pelo negócio, meio ambiente, comunidade, fornecedores, mais uma vez, né? Colaboradores, governo, enfim, todo mundo que de alguma forma tinha alguma relação com o negócio. Ele publica esse estudo, como um livro que levou o nome de Firms of Endearment nos Estados Unidos, foi publicado no Brasil pelo Instituto aqui como Empresas Humanizadas. E ele publica esse estudo. O John Mack, empreendedor do Whole Foods, né, que foi vendido para a Amazon recentemente, entra em contato com esse material e fala: nossa, eu aplico isso no meu negócio faz, sei lá, umas décadas. E eles, para encurtar a história, né, eles se conectam e disso nasce o movimento do capitalismo consciente nos Estados Unidos. E rapidamente ele se alastra para o mundo. Hoje a gente tem capítulos na Austrália, em Portugal, na Alemanha, no México, no Brasil, em diversos países, né? O capítulo brasileiro, ele foi nascido em 2013, foi criado por empresários e empresárias do varejo no Brasil, que tomaram contato com esse conteúdo, com esse conhecimento, com essa visão sobre investimento e negócio nos Estados Unidos, e fundaram aqui o Instituto em 2013. Depois dos Estados Unidos, nós somos o primeiro país do mundo que hoje está no movimento de expansão regional. Então, cada país aí que eu fui mencionando, e tem mais vários deles, eles têm um capítulo central, um instituto central no movimento. Nós também temos, é o instituto que eu lidero hoje no Brasil, até fevereiro de 2022, por essa gestão e por essa governança. E agora nós estamos iniciando um movimento de fundação dos capítulos regionais. Então, a gente começa com 5 cidades no Brasil agora em julho, com a missão de levar para mais de 30 cidades do Brasil nos próximos 2 anos. Aí, né? E estamos ambicionando aí com os colegas levar para Porto Velho, por que não, e para o norte do Brasil. Então, esse é um pouquinho do movimento, né? E eu acho que a única razão de eu estar falando com vocês aqui é porque o Raj, no estudo dele, ele não só descobriu esses 4 pilares ou princípios de um novo jeito de fazer negócios, mas é que ele constatou que no longo prazo, né, no horizonte de 15 anos, a aplicação desses princípios gerava retornos de até 1.600% mais no preço das ações, se comparado com as 500 maiores empresas americanas. Então, se só fossem variantes de impacto socioambiental positivo, acho que era pouco provável que eu estivesse aqui hoje, falando com vocês e liderando esse movimento. O que eu acho que é fantástico é a constatação de que o melhor jeito de se dar bem é fazendo bem, né? Inclusive financeiramente. O capitalismo consciente pode ser resumido dessa forma. Eu acho que isso para mim é a grande sacada. A prosperidade financeira, social e ambiental que isso gera no longo prazo. Se a gente desapegar um pouquinho do balanço do trimestre, porque, claro, cuidar de todos os stakeholders dá mais trabalho do que cuidar só do acionista, né? Então, talvez a última linha no trimestre fique um pouquinho mais feia no curto prazo, mas no longo prazo a teoria tem mostrado que é bem diferente, né? E estou muito feliz agora de poder ver todos os fundos alinhados com parâmetros ASG, performando muito acima dos seus fundos e índices de mercado, mostrando a resiliência dos negócios conscientes nesse momento, né? Então, acho que é, mais uma vez, um momento de crise constatando a força disso. Mas é mais ou menos isso aí, pessoal. Até pegando um gancho aí do que o Vilmar falou, né? De repente, o cooperativismo, ele acaba
indo muito para a prática desses 3 movimentos. Eu acho que é bem isso mesmo, e esse é o objetivo, porque tem todo o lado social que o cooperativismo pratica, né? Através de todas as ações, e assim, eu costumo brincar até no último webinar, eu fiz esse comentário, né? Nós somos o avestruz, a gente bota um ovo gigantesco e não cantamos, a galinha bota um ovinho e faz um estardalhaço, né? Então acontece muito isso. Então ele vai muito para o lado da Júnior, tendo todo esse lado social, socioeducacional também, e o lado do capitalismo consciente, realmente, né? A gente tem isso na prática. Você trabalhar com uma unidade, onde muitas vezes é deficitário, né, Vilmar? É inaceitável para qualquer empresário. E dá para se entender isso. Eu acho que são realmente movimentos como esses que a gente está vivendo, né? Nós aqui, nós 4 e todos aí que podem participar, estão vivendo. Eu acho que isso é que realmente vai trazer algo de diferente no mundo. Já vinha trazendo, e agora com essa mudança mais acelerada que a gente está sendo obrigado a ter aí, nós vamos fazer muita diferença. Mas voltando aqui para o Marcelo, é um trabalho gigantesco da Júnior, trabalho global, só que a Júnior precisa se manter. E da onde vêm as receitas, como que vem, da onde vêm os recursos, como que funciona para poder manter uma estrutura dessa, né? Existem os voluntários, enfim, mas tem toda uma magnitude do negócio que precisa ser mantido financeiramente, né? Como que funciona isso? Como que as pessoas fazem para poder, de repente, até contribuir com a Júnior? A Júnior é dividida em capítulos, né? Cada estado é um capítulo. Nós estamos presentes em todos os estados brasileiros. E até aí tenho a honra de ter você, Renato, como nosso presidente do capítulo de Rondônia. Então, a contribuição da Júnior se dá, eu diria que é um investimento de altíssimo resultado, de impacto, um impacto direto. Você vê a transformação de um jovem imediatamente absorvendo os conceitos que a gente prega. Isso se dá através de patrocínio de projetos, né? Você pode adotar uma escola, você pode adotar um projeto e aplicar um dos nossos programas em tantas escolas e com tantos alunos. Então, a gente trabalha por projeto, né? E você também pode, quando eu digo você, são as empresas, né? As empresas privadas, elas podem dar uma contribuição para suportar o escritório de cada unidade, né? E isso, então, funciona dessa forma. A gente tem um escritório em cada unidade, coordenando o trabalho em cada unidade, e o escritório central da Júnior Achievement Brasil, que fica em São Paulo, ele procura captar recursos de empresas maiores, empresas, a sua grande maioria, sediadas em São Paulo, para aplicar esses recursos de forma descentralizada em alguns estados, normalmente os estados que essas empresas têm unidades, participam, né? Então, é essa combinação de uma ação local com uma ação nacional. E também, ultimamente, através da nossa participação mais efetiva e até a representatividade do Brasil dentro da Júnior Achievement das Américas. Eu sou hoje membro do Conselho da Júnior Achievement das Américas, que engloba todos os países das Américas, exceto os Estados Unidos, que é uma unidade isolada. A gente representa 35% do resultado da Júnior Achievement das Américas. O Brasil é o país com a maior representatividade. Então, hoje nós temos um escritório em Miami captando recursos para a Júnior Achievement das Américas, para os países que compõem esse continente. E a gente tem tido ótimas surpresas, como recentemente um patrocínio que veio do Google e do BID para formar um programa de capacitação de jovens em questões digitais, né? É um programa novo, muito voltado para jovens de baixa renda, que a gente procura ensinar esses jovens a profissão de manutenção de computadores.
né? E empreendedorismo, né? Então, ele funciona dessa forma. A gente capta recursos de todos os lados, seja a nível global, seja a nível Brasil, seja a nível local, cada um dando a sua contribuição. E o empresário como base disso tudo, né? O empresário que entende que conceitos empresariais aplicados de forma correta desde o início fazem com que esse jovem tenha uma trajetória de maior sucesso. E muitos, eu posso te dizer, Dario, que muitos dos aspectos que você colocou aí como fundamentos do capitalismo consciente já são empregados nos programas da Junior Achievement. Desde cedo há uma convergência muito grande de metodologia e de pensamento estratégico. Tem alguma participação governamental no financiamento? Existe algum tipo de parceria com o segmento público? Olha, o Sebrae é um grande parceiro da Junior Achievement, no Brasil todo. Em vários estados, a gente tem uma participação efetiva do Sebrae local. Já tivemos parceria com o Sebrae Nacional. Já fizemos programas com o Ministério da Educação, num determinado momento. E assim, se você me perguntar, Renato, qual é o meu sonho grande, uma coisa que eu tenho dedicado algum tempo, alguma energia, para que empreendedorismo se torne política pública de educação. Eu acredito que o futuro da educação, o empreendedorismo deva ser contemplado. Então, já existe hoje, dentro do BNCC, que é a Base Nacional do Currículo das escolas, já há uma discussão estratégica de como que o empreendedorismo será absorvido pelos alunos. E a gente já começa a discutir algumas iniciativas que possam culminar com a nossa participação no currículo escolar. Temos uma participação grande também das secretarias de educação, né? Nós estamos presentes em vários estados com convênios com secretarias de educação, onde a gente tem uma participação mais efetiva. Existe no Rio de Janeiro, por exemplo, uma ação bastante interessante chamada Trilha Empreendedora, onde a gente aplica 3 programas da Junior Achievement durante um ano para jovens do 2º ano do ensino médio. E são jovens de escolas públicas. A gente já vai, esse ano, atingir 10 mil jovens com essa metodologia. Essa metodologia começou no ano passado, essa trilha empreendedora em 20 escolas e foi ampliado de um ano para o outro para 80 escolas. Então, é uma participação, tem a participação do poder público, sim, a Secretaria de Educação do Rio de Janeiro está vinculada a esse programa, e temos também, em outros lugares, uma participação mais efetiva. O Ceará é um bom exemplo também da participação do governo. Enfim, são coisas isoladas, Minas Gerais também teve uma participação importante no ano passado, ainda é uma coisa isolada, mas cada vez mais a secretária de Educação, seja do governo estadual, seja de alguns municípios, enxergam que o empreendedorismo e a nossa metodologia é de extrema relevância para esses alunos. Muito bem. Na CredSul, a gente vem conversando, né, já há algum tempo, na diretoria, e nós participamos dos 2 movimentos, certo, Vilmar? Tanto do capitalismo consciente mais recentemente, mas a gente já é mantenedor da Júnior aqui, somos um dos parceiros na época de Escola do Portocred, agora como CredSul também, né? E, Vilmar, a CredSul, 20 anos, resultados fantásticos, ano após ano, nunca deu um passo para trás, veio com um crescimento com muita consistência, não deu grandes saltos e chegou aí em 20 anos a esse tamanho que a gente vê hoje. E eu imputo muito isso à cultura dos administradores que conseguem olhar para frente. Eu acho que o ingresso da CredSul, tanto com parcerias com a Júnior, como agora com o capitalismo consciente,
E esse novo projeto que a gente ingressou, junto com empresas humanizadas também, eu acho que faz todo sentido. Como que você vê todos esses movimentos? Como que a cooperativa pode agregar mais valor para os cooperados com esses movimentos? Eu estava ouvindo aqui o Dario, o Marcelo, e anotando alguma coisa aqui, como tem uma sinergia forte entre esses movimentos todos, né? A gente respira isso que vocês falam todos os dias aqui. Eu estava anotando aqui, enquanto você falava, recentemente a gente fez uma parceria com o IFRO, a gente está construindo um hospital aqui, investindo 20 milhões de reais para resolver um problema de saúde local. A gente criou uma cooperativa educacional e aí, quando o Marcelo falou em ensinar empreendedorismo, a gente comentava outro dia o que a gente pode fazer para ensinar educação financeira na nossa cooperativa educacional e aí empreendedorismo. A gente vê os meninos saindo, muitas vezes, do ensino médio e, assim, sem nenhuma noção de mercado de trabalho. Então, tão importante essa ação. Acho que ensinar empreendedorismo na escola iria melhorar muito a possibilidade desses jovens, no momento que entrar no mercado de trabalho. E aí a gente estende ações com a Copama, que a gente julga amanhã ser uma das maiores cooperativas do agronegócio na região. Ou seja, a gente pratica a intercooperação assim, o tempo todo com todas as instituições com as quais a gente está envolvido. Mas assim, Renato, a Cicobi Credosul, ela tem na essência, ela nasceu assim, entendeu? Com essa coisa de estar o tempo inteiro antenado com como está o nosso cooperado. São 40 mil agora, eram menos até a gente nos unirmos agora, mas há sempre uma preocupação com o desenvolvimento local, ou seja, se as pessoas, se o nosso cooperado, se os nossos parceiros não forem bem, nós também não iremos bem. Se a sociedade onde nós estamos inseridos não tiver um desenvolvimento econômico, não tiver crescimento econômico, não tiver desenvolvimento social adequado, a cooperativa não vai bem também. Como nós somos hoje a maior cooperativa do norte do Brasil, nós somos talvez hoje a maior empresa do estado de Rondônia, a gente acha que a gente tem uma responsabilidade muito grande, exatamente dentro daquilo que o Marcelo falou, dentro do que o Dario falou, essa coisa de incluir o jovem no mercado de trabalho, essa coisa de trabalhar empreendedorismo, promover a justiça financeira. E quando a gente fala em promover a justiça financeira, é a gente ter empatia com o nosso cooperado, não vê-lo como um frango a ser depenado, pelo contrário, a gente se colocar no lugar dele e ver que tipo de produto cabe nele, qual é o custo desse produto, ele dá conta de absorver, para que essa relação seja uma relação muito saudável e que a gente possa efetivamente contribuir com o desenvolvimento dele, com o crescimento da empresa dele e, através disso, a gente desenvolve toda uma comunidade e cria uma sinergia muito maior, com uma relação muito mais saudável. Eu acho que é um pouco disso que é a visão da Cicobi Credosul. Tem sido assim ao longo dos anos. O cooperativismo tem crescido muito mais do que o sistema financeiro. Eu puxava agora, em 2019, o sistema financeiro nacional cresceu a média de 3%, os melhores bancos cresceram 6%, nós crescemos 20%, o cooperativismo financeiro. Se nós olharmos para, por exemplo, as contratações, enquanto os bancos tiveram negativas as contratações, o sistema cooperativo contratou 8%, 10% a mais. As agências também foram no mesmo segmento, nós abrimos 10% ou 12% mais agências bancárias, enquanto o sistema financeiro fechou, porque há uma visão antagônica. A gente olha para o desenvolvimento regional, óbvio que nós temos que ter resultado, ninguém investe dinheiro numa empresa deficitária, óbvio que nós temos que ter resultado, até porque esse resultado irriga toda a economia de uma região, mas, acima de tudo, a gente precisa olhar para as pessoas, porque quando você olha para as pessoas e elas percebem nitidamente que você tem responsabilidade para com elas, que você se preocupa com a saúde financeira delas, com o desenvolvimento da sua família, com a educação do seu filho, todo filho de cooperado de Cicobi Credosul tem direito a ter bolsa parcial na cooperativa educacional, ela passa a olhar para a instituição, e eu vou fazer um trocadilho aqui com crédito.
Se ela tiver que pagar entre N instituições financeiras, não tem a menor dúvida. No momento de dificuldade, ela vai dizer, eu vou cuidar, eu vou devolver o que eu peguei da minha cooperativa, porque há uma responsabilidade social muito maior envolvida entre nós. A gente escuta muito falar, né? A cooperativa, ela é do associado. Funciona assim mesmo? O associado, ou só o associado muito grande é que realmente tem esse direito lá dentro? Não, isso está nos princípios do cooperativismo, né, Renato? É uma sociedade de pessoas, não de capital, ou seja, se alguém tem R$10 de cota e alguém tem 10 milhões, vamos falar 1 milhão, eles têm um voto cada um, ambos participam da gestão da cooperativa, podem votar e serem votados, e a gente pratica isso. Eu acho que algumas pessoas ainda não veem, e aí, quando a gente fala comunicação, a gente não se comunica bem. Você estava dando o exemplo do avestruz aí, eu dou exemplo do pato e da galinha, né? O pato põe um ovo enorme, altamente nutritivo, mas eu nunca vi ninguém no mercado comprar ovo de pato, não é verdade? E aí tem essa questão da comunicação que a gente precisa melhorar. Mas sim, pelo menos na Cicobi Credsul eu percebo nitidamente que o grande percentual de cooperados, a grande maioria, percebe a diferença entre estar numa instituição financeira cooperativa e estar numa instituição ligada ao sistema financeiro nacional, uma instituição financeira tradicional. A gente faz muito mais pelas comunidades. E o fato da gente estar inserido dentro dela é ainda mais contundente, né? A gente conhece as pessoas. Isso também aumenta um pouco mais a receptividade com o cooperado na questão do próprio crédito. O cooperado convive conosco no dia a dia, a gente conhece a história da família, a gente viu os filhos crescerem, então há uma empatia muito maior na hora de analisar, não há aquela frieza, óbvio que a gente tem que respeitar a boa técnica bancária, mas há uma relação muito mais próxima e uma preocupação com as pessoas infinitamente maior, eu não tenho dúvida disso. Muito bem. Dario, dos 3 movimentos aqui que a gente está conversando hoje, o capitalismo consciente é o mais novinho, a Júnior Centenário, o cooperativismo centenário, e o capitalismo consciente é algo mais recente, né? Só que a gente tem percebido que está sendo difundido rapidamente. Claro que ele já nasceu numa época de globalização, de redes sociais, onde a comunicação ela é instantânea. Aconteceu algo na China, a gente fica sabendo na hora, né? Menos o Covid, que demorou um pouquinho mais, mas enfim. Esse avanço todo, além de toda essa tecnologia à disposição, redes sociais e tudo mais, a que você imputa isso? Que é só por curiosidade ou realmente pela relevância do movimento, das mudanças que ele vem proporcionando? Legal. Antes de só comentar aqui, que eu achei muito legal a fala do Marcelo agora há pouco, porque a gente já contribuiu como Capitalismo Consciente em um dos programas educacionais da Júnior. Eu até lembrei aqui que eu mesmo fui quem escreveu uma parte do material didático que a gente contribuiu, não vou lembrar qual programa exatamente. E uma outra coisa legal para a gente trocar depois é porque a gente, em parceria com Politize, acabou de morder 2 disciplinas da revisão da grade nacional do ensino médio, empreendedorismo consciente e liderança consciente, como instituto, já com um vínculo com a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, para implementação para 1.500 escolas, se não estou enganado. Então, acho que depois tem umas trocas legais para a gente fazer aí, muito massa essa atuação no ensino médio. Eu acho que é super o canal. A gente, inclusive, no Instituto agora está discutindo para trazer a nossa primeira publicação de capitalismo consciente para crianças também. Tem uma publicação muito legal, que é o ABC do capitalismo consciente. Começar a ensinar sobre investimento e fazer negócios para crianças, né? O ABC disso. Enfim, só quis registrar porque eu achei bacana. Sustentabilidade é de 1970, né? Não tem, sei lá, 20 anos não, como tem o capitalismo consciente. O que está acontecendo é que a gente está testemunhando uma série de evidências que elas têm se repetido e cada vez no prazo de tempo mais curto, né, Renato? Então, quando nós entramos no Instituto, né, quando eu entrei como conselheiro no Instituto na gestão do ONI, da reserva, em 2017, a gente já percebia, né, como
Larry Fink, né, Larry Fink solta as cartas do BlackRock, né, a maior gestora de ativos do planeta com 7 trilhões de dólares, solta cartas desde 2012, né? E as 4 últimas cartas dele, ele fala de maneira muito vertical, como ele já estava percebendo que propósito, transparência, alinhamento com critérios de governança sociais e ambientais estavam começando a ditar o ritmo dos grandes investimentos no mercado de capitais, né? Não só por conta de performance e resiliência dessas empresas, mas porque mudanças climáticas e desafios sociais e ambientais começaram a impactar retorno sobre os investimentos, né? De maneira muito, muito clara. Então, a evidência BlackRock, acho que ela é emblemática, com certeza, e ela já vinha mostrando isso para a gente. E a gente teve algumas outras, né? No passado, em agosto, os maiores CEOs americanos se reuniram no Business Roundtable para redefinir o propósito das empresas americanas, né? Falando que as empresas americanas tinham que servir os americanos, todos eles, né? E não só os acionistas. A gente teve, por exemplo, em janeiro desse ano, em Davos, a reedição do Manifesto do Fórum Econômico Mundial falando de um capitalismo de stakeholders, né? Isso pré-pandemia. A gente teve o Financial Times, por exemplo, de maneira emblemática, anunciando, né, numa impressão amarela enorme, o reset do capitalismo, né? Então, agora nossa linha editorial irá pautar sobre a reinvenção do modelo capitalista, né? Então, assim, os sinais globais, eles vêm de muito tempo e eles foram se repetindo e se tornando cada vez mais intensivos. E acho que o que a pandemia trouxe agora foi uma grande aceleração disso, e é por isso que a agenda explodiu de vez, né? Então, eu já vinha percebendo, né? Nós já vimos percebendo como instituto a abertura da mídia para falar sobre o tema, né, nos últimos anos. Agora, na pandemia, foi uma loucura, né? Mas é porque a pauta ela vinha esquentando e agora ela explodiu de vez, né? Assim, principalmente, eu fiquei muito feliz, né? Fui escrever uma coluna para a Época Negócio essa semana e era justamente sobre o mercado de capitais e investimentos. E eu fui ver como é que estava a performance dos fundos e índices ESG, né? E 51 dos 57 índices conectados com ESG, né? Com parâmetros sociais, ambientais e de governança, eles performaram melhor que os seus pares no mundo, né? Durante a crise, né? Reforçando a lógica de resiliência dos negócios do bem, dos negócios conscientes, negócios que cuidam da comunidade e tudo mais, né? Então, acho que, apesar do movimento ser novo, a gente fala de sustentabilidade há 50 anos, né? O que aconteceu foi que a humanidade foi ampliando a sua consciência, seu olhar para a importância da agenda, né? Hoje não é mais um jeito de fazer negócio, né? Está cada vez mais claro que é o único jeito de fazer negócios que pode fazer a gente virar esse jogo da desigualdade, dos desafios ambientais e sociais. Não tem um outro jeito de fazer negócio, né? É um jeito que gera lucro, sim, mas que não deixa ninguém para trás, né? Porque não adianta gerar lucro e deixar a turma para trás, né? O meio ambiente, a sociedade, a comunidade, né? E o que você tem para dizer desse projeto novo do capitalismo consciente? Talvez tendo a Credit Suisse como a primeira cooperativa com esse selo agora, né, do capitalismo. Fala um pouco disso para a gente. Eu sou um baita entusiasta de cooperativismo, a gente só trabalha com cooperativa lá de onde eu venho nas nossas empresas. Eu sou cooperado, cooperando minha mãe, minha família, todo mundo, assim, eu não acredito que a gente vai promover justiça financeira no Brasil se cooperativismo não passar dos 2 dígitos, né? Não acredito mesmo, acho que é o que vai regular, começar a regular o nosso mercado, com 81% de concentração bancária, né, no segmento comercial, que é um absurdo completo. Então, sou um baita entusiasta da economia solidária, do cooperativismo, e eu sempre disse, né, e repeti que cooperativismo é uma boa prática de capitalismo consciente, né? Muitas vezes eu ouvia que cooperativismo veio justamente para contrapor o capitalismo, e eu sempre disse que ele é uma alternativa para o capitalismo praticado com egoísmo, né? Orientado só para o nosso próprio umbigo, nosso próprio ego. Que o capitalismo ele se mostrou muito eficiente na produção de riqueza, ele não foi bem na distribuição dessa riqueza. E eu acho que se a gente faz negócios, né, cuidando das partes, a gente consegue produzir e distribuir essa riqueza para as comunidades, para as pessoas, que é o que o cooperativismo faz, né? Então, quando a gente consegue, né, agora nessa gestão aproximar, né, enfim, o Sicob, né, representando o cooperativismo financeiro do Brasil, nos nossos conselhos, e tem a primeira cooperativa associada do Brasil, a Credit Suisse, ao movimento, para mim isso é emblemático, assim, é histórico, assim, né, porque simboliza, né, e materializa esse fato, né, de que capitalismo consciente e cooperativismo tem tudo a ver. E ainda que a gente fale com empresas, né, e o cooperativismo seja um instrumento de transformação juridicamente um pouco diferente,
nós empurramos o mundo para o mesmo lugar, né? Nós empurramos o mundo para um lugar de menos desigualdade, de mais cuidado com as pessoas, né? Seja uma empresa gigante, uma Danone, uma Unilever, né? Se transformando, tentando elevar o seu grau de consciência, cuidar dos seus stakeholders, seja cooperativas, se nós fazemos esse processo, né, conectado com o propósito e cuidado com as partes, independente da formatação jurídica dessa organização, nós estamos empurrando o mundo para frente, né, nessa direção. E, poxa, essa parceria com a Credsul assim, me deixa muito, muito, muito feliz mesmo. Assim, eu acho que ela materializa essa crença que eu tinha e eu ficava muito, muito incomodado toda vez que eu escutava cooperativismo e capitalismo consciente como coisas opostas, assim, né? Elas são absolutamente convergentes, né? Enfim, eu aposto demais que o que a Credsul está querendo fazer, né, de promover essa agenda para a sua comunidade de cooperados, de poder criar uma sensibilidade, né, do nível de consciência dos cooperados para o preço dos produtos e serviços financeiros que ela oferece, isso é absolutamente fantástico, esse é único, né? Assim, então, estou muito, muito animado com o que isso pode gerar, enfim, como um case mesmo nacional, né, de aplicação de capitalismo consciente. Excelente. Eu vejo o seguinte, né? A Júnior, ela é assim, muito voltada, ou totalmente voltada para os jovens, né, Marcelo? Para educação de empreendedorismo, educação financeira dos jovens. O capitalismo consciente, no estado atual, é um movimento liderado pelos jovens, né? Tem pessoas já aderindo também, mais da minha faixa etária, mas enfim, o movimento. E o cooperativismo, né, Gilmar, ele precisa dos jovens, né? Porque os cooperados, eles têm uma idade média muito acima, né? E nós temos uma vida útil, né? Então, assim, eu queria ouvir do Dario e do Marcelo aí, como é que esses movimentos podem trazer os jovens para o cooperativismo também. Nós criamos aqui, inclusive é quem idealizou esse encontro, nós criamos o Espaço Coopera Mais aqui em Porto Velho, no shopping, inclusive, com o intuito de buscar os jovens, buscar o universitário, buscar o estudante, para poder inserir esse conceito do cooperativismo. Infelizmente, começou a decolar e tivemos que parar por causa da pandemia, mas isso é um fato pontual e isso vai passar. Mas, assim, como é que vocês enxergam que esses movimentos podem atrair mais jovens? Como que a gente poderia, de repente, fazer uma sinergia maior entre eles para trazer o jovem para o cooperativismo? Fiquem à vontade. Olá, Dario. Boa. Eu acho que isso está acontecendo. O Brasil é um país muito jovem, né? 50,7 milhões de jovens com menos de 29 anos. Apesar de a gente ter uma taxa de envelhecimento superior à da França, por exemplo, né? Então a gente vai conviver aí com essa dualidade, né? Uma população 50, 60 a mais crescente e uma população ainda bastante jovem, né? Então 50,7 milhões de jovens enfim, 10 vezes, né, perdão, 5 vezes a população de Portugal, por exemplo. Então é um volume de jovens muito grande, assim, né? Então, assim, eu sinto que esse movimento ele está acontecendo. Eu acho que a gente sempre volta para o mesmo lugar, que é um desafio de comunicação, né? Quando a gente mergulha na essência e no propósito cooperativista, e toda a agenda de propósito, né, das novas gerações e a busca por organizações de fato que transformem realidades, você tem uma convergência absurda, assim, né? Então, não tem porquê novas gerações mais sensíveis a consumo sustentável ou mais sensíveis a propósito não se apaixonarem pelo propósito cooperativista, né? Só que o cooperativismo ele também tem um desafio, porque a maior beleza do cooperativismo, que é a autonomia das cooperativas na ponta, muitas vezes é o maior desafio delas também, né? Porque é difícil você uniformizar comunicações, uniformizar estratégias e tudo mais, porque no final a autonomia está na ponta e cada cooperativa precisa do seu próprio processo de transformação, da sua própria comunicação, do seu próprio time para poder dialogar com esse jovem, né? Então a gente tem no sistema cooperativista aí tecnologias centrais, produtos centrais, mas muita coisa acontece na realidade da cooperativa. Pelo menos eu vejo assim, né? Estou me apropriando aí, apesar de eu não trabalhar numa cooperativa, né? Então eu sinto que
é esse desafio, né, da gente conseguir massificar nas cooperativas. É por isso que eu acho que o timing dele é um pouquinho mais lento. É um novo jeito de se comunicar. E aí, às vezes, eu acompanho, enfim, as cooperativas, eu vejo algumas delas tentando uma comunicação um pouco mais fintech, né, vamos dizer assim, mais cool e tudo mais, ou uma comunicação mais jovem, assim. Eu sinto que a gente está, às vezes, muitas vezes tentando, né, com um pouquinho de atraso, né, o delay, assim, replicar formas de comunicação de novas organizações financeiras que têm atraído os jovens, quando a cooperativa tem uma identidade muito própria, assim, né? Então, assim, não adianta a cooperativa querer parecer ser legal ou tech e tudo mais, sendo que o que conecta, ou que pode conectar, na minha opinião, um jovem à cooperativa é a integralidade do propósito da cooperativa, é o que ela faz pelas pessoas de verdade, é o que ela faz pelas comunidades, né? Então, claro que é um desafio essa comunicação. Às vezes a gente fica mais tentado, né, a falar, pô, mas dá mais resultado talvez no ingresso de cinema, né? E converte logo esse negócio, resolve, né? Mas para mim a comunicação sustentável a longo prazo, que a gente deveria investir mesmo, é uma comunicação que fala da essência do cooperativismo, dos princípios cooperativistas, né? Porque é o que é. Qualquer coisa que não seja isso não é a realidade de uma cooperativa. A gente está vendendo uma coisa que não é a verdade, né? Então, eu defendo, aposto que esse é o caminho, a gente encontrar esse ponto de equilíbrio, né? De vender a nossa essência, de ser a nossa essência como cooperativa e cooperativismo, e mostrar para o jovem como isso tem tudo a ver com aquilo que ele sonha para o mundo, com toda a utopia que move a juventude, como isso tem tudo a ver com o que ele sonha, com o que ele ambiciona, né? Se ele quer transformar a realidade, se ele quer empreender, se ele quer empreender, o cooperativismo ajuda a empurrar o mundo para a mesma direção que ele sonha em ajudar a empurrar, né? Eu acho que o desafio está em traduzir essa sensibilidade em estratégias de marketing muito práticas e eficientes. Enfim, acho que é por aí. E você, Marcelo, como que você vê essa? Tem o carro-chefe da Junior Achievement é um programa chamado Mini Empresa, que é um programa que ele é aplicado para os jovens de 16, 17 anos, segundo ano do ensino médio, que esses jovens eles se reúnem em grupos de 25 a 30 jovens do mesmo grupo. Durante 15 semanas, eles vão se reunir semanalmente e vão fazer todo o ciclo de um negócio, tá? Desde um brainstorm de ideias até um estudo de viabilidade. Vão aprender o que é um estudo de viabilidade. Eles vão fazer uma captação de recursos. Eles têm que captar 50% do recurso necessário para começar a produção de alguma coisa e 50% é capital próprio. Eles têm que botar do bolso deles. E eles formam um negócio juntos, 25 jovens, que são sócios de um negócio, e durante 15 semanas eles produzem e vendem, produzem e vendem. No final desse processo, eles encerram a empresa, eles apuram os resultados e eles distribuem esses resultados para os seus acionistas, sejam do capital próprio, sejam de capital de terceiros. Esse programa ele tem mais de 80 anos. Ele é feito da mesma forma há mais de 80 anos. O que mudou ao longo desse tempo foi a natureza dos produtos que são produzidos. E hoje, nos últimos 10, 15 anos para cá, 90% desses produtos têm um cunho de meio ambiente, de preservação do meio ambiente. Tem um enfoque sustentável. Então, tem produtos incríveis que esses jovens produzem. Esses produtos pode ser desde uma garrafa PET que ele transforma num abajur, pode ser uma bolsa que foi feita com um produto reciclado de uma caixa de leite. Tem milhões de coisas tão criativas, tão interessantes. Então, eles aprendem a se associar, formar um negócio, produzir alguma coisa sustentável. Isso com 16 anos, 17 anos.
e isso é o despertar do espírito empreendedor para muitos deles. Nós temos um case interessantíssimo de uma jovem que conseguiu perpetuar o negócio. Esse negócio durou mais quase 10 anos. E ela sustentou o pai e a mãe. O negócio que nasceu dentro da escola, com um grupo de 25, acabou sendo um negócio da família deles. Era um negócio de estilizar sandálias havaianas, e ela vendeu sandália havaiana para o Brasil inteiro, sandália havaiana no exterior, e sustentou a sua família baseado no negócio feito nasceu dentro da escola. Então, é assim, os princípios associativos nascem desse programa da forma mais transparente possível. Eles fazem todo o ciclo, no final tem a formatura desses jovens, onde eles apuram os resultados, a gente reconhece quem são as melhores mini empresas, com prêmios, os prêmios baseados nos indicadores de mercado, rentabilidade, volume de negócios, produto de destaque, o mais sustentável, a equipe mais empreendedora. Então, eu acho que a gente está dando uma contribuição muito grande a esses jovens. Muitos deles, a partir da vivência desse programa, se apaixonam pela organização e começam a ser voluntários do programa. Nos semestres seguintes, eles voltam para a sala de aula, não mais como aluno que aprendeu a metodologia, mas como um advisor júnior, um voluntário júnior, que ele vai ajudar a outros jovens a terem a melhor trajetória. Eu acho, assim, dentro da minha linha de pensamento, Renato, que isso é um tipo de cooperativismo, quer dizer, o que eles praticaram, eles exercitaram em sala de aula. E a gente tem feito isso há muitos anos, formado 4, 5, 6 mil jovens por ano no Brasil afora. Há muitos anos. Muitos deles hoje grandes empresários. Eu estou vendo algumas perguntas aqui e eu vou tentar contextualizar aqui, mas existe uma demanda dos jovens, pelo menos algumas que eu vi aqui, pela mudança até ou pela inclusão desse tipo de matéria nas aulas, nas faculdades, nas escolas, né? Então, assim, o Vilmar comentou no começo a respeito da cooperativa educacional, da qual ele participa da gestão também, enfim. Então, eu acho que realmente tem que se mudar isso aí, né? Talvez o modelo escolar seja o mais arcaico que existe dentre todos os modelos que a gente pode ver de indústrias, de serviços. O que menos muda é o educacional, né? Você vê a mesma matéria que teu pai assistiu há 40 anos atrás. Então, é um negócio meio louco, né? Então, nessa linha, né, Vilmar, tanto o Dario quanto o Marcelo, eles falaram aí muito de sustentabilidade e tal. E falando também da educação, como que a Credisul ela trabalha isso? Na parte de educação, comenta um pouco para a gente dessa cooperativa, o que está fazendo além, e de sustentabilidade, a gente tem visto muito do meio ambiente, eu sei que existem ações. Fala um pouco para a gente dessas ações também, não só do lado financeiro, mas em termos de meio ambiente, em termos educacionais, por favor. Ouvindo o Marcelo contar a história aí, eu me lembrei de uma menina, esqueço o nome dela, nós estávamos em Mondragon, a Universidade de Mondragon, e eles têm uma escola de gestão de administração nesses moldes. É uma sala de aula com 40 alunos, forma 2 turmas de 20. Cada grupo precisa viabilizar uma empresa de A a Z, ou seja, me entregue um negócio funcionando, rentável e significativo e vocês estão formados. Quer dizer, o maior desafio do mundo, né? E ela contando história para nós, interessante, que ela falava para a gente. Então, eu fui num evento de cooperativismo, tinha um pessoal de cabelo cinza e coisa, né? O pessoal tudo meio assim, exatamente o que vocês falaram. Nós temos uma imensa dificuldade de atrair o jovem para o cooperativismo, porque o cooperativismo tem um pouco dessa coisa de pessoas de mais idade envolvidas na gestão das cooperativas, né? Essa realidade não é mais muito atual, já tem muita gente jovem participando. O Dario mesmo deu uma aula aí de cooperativismo, eu não sabia que ele sabia tanto de cooperativismo, parabéns, Dario, você está muito bem. E ela contou para nós que
A empresa delas descobriu que lá na Finlândia, está na Espanha, não se come bem, né? E elas foram lá e criaram uma escola com tortilhas, eu acho que é uma tortilha lá, é um omelete espanhol. Aí eles foram para lá e ganharam muito dinheiro fazendo, porque as pessoas adoraram o produto, eles, né? Enfim, é um pouco parecido com isso, pegar uma empresa e tornar viável um sonho, um projetinho e tornar uma empresa viável. É bem bacana isso. Bom, a Cicobi Credsul tem sim uma série de ações. Por exemplo, a gente, de vez em quando, a gente está limpando o Rio Guaporé, tirando o lixo do rio. Todos os anos a gente faz isso num projeto que a Devânia tem aí de limpeza, Somos Todos Guaporé. Então, todos os anos, quando a temporada aqui é o Rio Pesqueiro, que corta todo o estádio Rondônia, é um rio espetacular aqui, e a gente limpa 200 quilômetros das margens do Rio Guaporé, junto com voluntários. Na verdade, nós contribuímos, né? Os voluntários é que fazem mais o trabalho, né? Que são os pescadores profissionais, a comunidade ribeirinha, mas tira-se toneladas de lixo. Vocês ficam impressionados do que as pessoas levam para a beira de rio. A gente conseguiu montar uma casa com sofá, geladeira, tudo, que foram encontrados às margens dos rios. E a gente faz isso todos os anos. E aí, quando a gente fala em cuidar da saúde das pessoas, a gente tem um passeio ciclístico. Esse ano a gente pretende, com toda a pandemia, enfim, a gente tem que voltar à vida, né? E a gente pretende colocar 10 mil pessoas pedalando no dia, o dia alusivo ao Dia do Coração, né? Que, se não me engano, é 27 e 29 de setembro. A gente pretende colocar 10 mil pessoas pedalando. Eu estava falando agora há pouco da construção do hospital, que a gente está fazendo, e a gente tem N ações com toda a sociedade, todas as comunidades onde nós estamos envolvidos, onde nós temos agências, a gente tem alguma ação importante para interagir com a sociedade e efetivamente fazer a diferença, né? Agora, e aí entrando um pouco nessa questão do jovem, é um imenso desafio atrair o jovem para o cooperativismo, já está melhorando isso, como eu falei, mas é um imenso desafio porque a gente tem uma imensa dificuldade de comunicação, né, Renato? A gente fala muito bem da gente para a gente mesmo, mas quando a gente tem que falar com o mercado, quando a gente tem que falar com as pessoas lá fora, às vezes dá a impressão que a gente está vendendo Bebom, está vendendo, como é que é? Telex Free, né? Porque as pessoas não acreditam no sistema financeiro que não cobra manutenção de conta, como é o nosso caso, que divide o resultado com o cooperado no final do exercício e que durante todo o ano fica fazendo ações junto à comunidade para que ela seja viável economicamente, para que a cidade se desenvolva, para que as pessoas tenham educação. Nós criamos a cooperativa educacional, estamos há alguns anos, já mais de 10 anos. Nesse ano, por exemplo, antes da pandemia, nós não tínhamos vaga, a escola é considerada entre as 2, 3 melhores escolas do estado de Rondônia. E assim, a gente percebe nitidamente que a gente pode contribuir muito quando a gente se envolve verdadeiramente com o coração, quando a gente faz isso com paixão, sabe? E a gente faz tudo dessa forma na Cicobi Credsul. É muito intenso tudo que a gente faz, tem a melhor das intenções, a gente adora poder contribuir com a sociedade, mesmo que não seja aqui em Vilhena, onde nasceu a cooperativa. O Renato nos apresentou o projeto de capitalismo consciente, da AIL, e a gente imediatamente abraçou a causa. Aí, lá em Lucas do Rio Verde, lá em Cuiabá, agora, nós estamos iniciando o processo de restauração de uma praça. Todas as instituições financeiras estão há 30 anos ao redor daquela praça. Nós chegamos há 5 anos. E agora, com o Fundo Social, nós vamos restaurar toda a praça para trazer uma comodidade, uma facilidade para as pessoas poderem usufruir daquele espaço verde, com atividade física, com uma estrutura mais adequada para as pessoas usufruírem. Enfim, vamos investir lá 200, 300 mil reais nesse projeto. E assim vai. Outro dia chegamos em Cáceres no ano passado e menos de 60 dias depois nós estávamos instalando tonéis para coleta do lixo na beira do rio Paraguai lá, para que as pessoas não joguem isso na rua. Então, assim,
Isso aí faz parte do nosso dia a dia. Quando a gente ouve vocês aí, Marcelo, Dario, a gente vê que a gente tem muito a ver, porque os planos, os sonhos, as ideias, as nossas utopias são as mesmas. A gente quer fazer um capitalismo consciente, a gente quer fazer um cooperativismo de crédito com muito mais participação das pessoas e com uma aderência maior ao social. Muito bem, realmente é isso que a gente vive. Tem uma pergunta aqui interessante direcionada para o Dario. Dario, qual a sua opinião em relação a empresas que produzem produtos não saudáveis para as pessoas, natureza, mas realizam investimentos socioambientais em busca da compensação? Legal. A gente fala que o capitalismo consciente não é o clube das lideranças ou empresas conscientes do Brasil, assim, né? Nós somos uma organização aberta a toda e qualquer pessoa ou organização que voluntariamente decide se transformar no tempo, né? E implementar mais esses pilares, esses princípios, né? Então, consciência, até por definição, não é um negócio binário, né? Você não tem negócios conscientes e negócios inconscientes, né? Você tem negócios que escolheram no tempo descobrir as suas inconsistências, incoerências e inconsciências, né? E pouco a pouco se transformando, né? Ou no ritmo e no tempo que for possível, né? Então, a gente associa toda e qualquer organização que diga sim para isso, né? E o jeito que a gente faz isso aqui no Instituto é colocando essas organizações para participar da nossa pesquisa anual, que chama Humanizadas, que contou com 1.115 empresas do Brasil na primeira edição. Esse ano ela tem um alvo aí de 3.500 organizações. Inclusive o Bancob foi uma das organizações que se destacou na lista final de 2017. E, enfim, nesse ano ela está aberta, né? Credisul já vai ser parte da pesquisa, inclusive. Enfim, ela vai lá e faz uma avaliação multi-stakeholder da organização, né? Como a comunidade, como os cooperados, no caso de uma cooperativa, como fornecedores, como, enfim, funcionários, né, percebem a geração de valor desse negócio, e a gente vai lá e amplia a consciência do próprio negócio sobre ele mesmo, né, e como ele performa no capitalismo consciente. E para a gente é isso que importa, né, para a gente isso é que importa, a gente segregar, né, o grupo daquelas organizações que se percebem ou que acham, ou que o consumidor acha que são mais conscientes, nós não entendemos que é o nosso papel, a nossa visão, né? Nós queremos criar um movimento positivo, um movimento de transformação, onde os bons exemplos que arrastam da comunidade ajudam a arrastar mais empresas e mais práticas conscientes, né? Então, a gente prefere não questionar ou não entrar nessas polêmicas, né? Vira e mexe a gente recebe e-mails, até questionamentos, né? Poxa, tive uma experiência ruim com a empresa A e vocês têm essa empresa como associado do Instituto, né? Então, claro que quando a gente recebe algo assim, a gente conversa com a nossa empresa associada, né? Mas sempre com uma abordagem muito positiva e integradora, né? Os desafios já são tantos, né? Se nós polarizarmos essa discussão e segregarmos as organizações de participar de uma jornada de transformação, acho que as coisas ficam ainda mais difíceis, né? Então, é claro que tem organizações que vão estar um pouquinho mais à frente em alguns temas, outras um pouquinho mais para trás em outros temas. O importante é essa abertura, né, para crescer, para evoluir, para se observar. É assim que a gente trata isso. Realmente, né? Se ela já está pelo menos pensando em recuperação daquilo que não foi bom, já é um início, né? Eu acho que é uma mudança e às vezes é uma mudança que tem um custo muito alto também, então tem que ser gradativa, né? O tema está muito batido, enfim, a gente até comentou um pouco aqui, o Dario falou um pouco de fintech, mas assim, nesse cenário que a gente está vivendo, e eu não tenho dúvidas que a gente não volta mais para fevereiro, janeiro, pós-pandemia para frente, né? A tecnologia vai ser fundamental nos três negócios. Então, a forma de atender, no cooperativismo a gente tem muito esse corpo a corpo, tudo, mas não vamos poder abrir mão da evolução tecnológica. Então, eu gostaria que os três aí, cada um comentasse esse impacto que esses movimentos, esses negócios vão sofrer e quais as perspectivas, qual o novo direcionamento de cada um com relação à tecnologia pós-Covid. Posso começar? Isso, sem dúvida nenhuma,
tem sido objeto de uma discussão estratégica já há alguns anos. Ela se acelerou com a pandemia, mas ela já vinha sendo debatido. Nós, no Brasil, desenvolvemos um programa que é um enorme sucesso, chamado JA Startup, que é um programa que a gente ensina os jovens a formarem uma startup. Essa foi uma parceria nossa com aquela organização chamada Starts, uma organização especializada no mundo das startups. Tem feito um enorme sucesso. Existem já 5 programas nossos que já migraram para o ensino à distância. E qual é a visão global da organização? Nós queremos ser percebidos como a organização. Hoje nós somos a 7ª ONG mais importante do mundo, dentro de alguns critérios, de alguns indicadores, de empresas que focam no terceiro setor. E a gente quer ser percebido como a melhor organização do mundo de ensino híbrido de empreendedorismo. A gente não quer abrir mão dos conceitos presenciais, da participação do voluntário, no aprendizado do empreendedorismo. A gente acha que o voluntário é um instrumento de inspiração de jovens. Tá? Os jovens se inspiram olhando outras pessoas que estão na sua frente, com idade, em desenvolvimento. Então, a gente não quer perder isso, porém, a gente acha que é fundamental a gente introduzir, sim, o ensino à distância, métodos de ensino digital, que possam fazer com que a gente impacte a vida de mais jovens de uma forma mais efetiva, dentro de um modelo mais moderno, mais tecnológico. Então, isso, a Júnior Achievement caminha nessa direção, em todos os sentidos. Muito bem. Marcelo, mais uma coisa. Como que a pessoa se torna um voluntário? Como que faz? E também, por exemplo, se uma empresa é uma empresa e eu quero levar os cursos da Júnior para os meus colaboradores ou para os filhos dele, como é que faz para as pessoas terem acesso a esse tipo de serviço? Nós estamos nos websites, existem websites da Junior Achievements, você pode acessar com o nosso, que tem lá o nosso contato. É possível, nós já praticamos o que você colocou em algumas organizações. O próprio Porto Velho Shopping fez uma ação uma vez, muito interessante, com um dos nossos programas, que chama-se Vamos Falar de Ética, que é um programa sobre a ética no mundo dos negócios. E a gente ensinou aos nossos executivos, a gente fez um debate sobre ética no mundo dos negócios com os nossos executivos e depois estimulamos que eles fizessem esse mesmo trabalho com os seus filhos, levassem para casa esse programa. E foi um enorme sucesso, então funciona também dessa forma. Existem mecanismos da gente trabalhar a nível estadual, em cada das unidades estaduais, trabalharem especificamente com empresas que queiram implementar algum programa, seja para dentro da organização, seja associada junto com uma escola perto da sua área de atuação. E para se tornar um voluntário? Para se tornar um voluntário também, desculpa não ter respondido isso, também através do website, tem lá um lugar onde você se inscreve e você vai ser chamado, você vai ser convidado a participar dos programas que a Junior Achievement estará implementando na sua cidade no decorrer do tempo. Perfeito, obrigado. Só voltando aí ao Dario e ao Vilmar, então, com relação à tecnologia aí, os próximos passos. Vamos lá. Bom, Renato, a gente tem um verdadeiro exército de não bancarizados no Brasil, né? 45 milhões de pessoas, eles movimentam 800 bilhões que está na informalidade, né? Então, a gente tem que tentar fazer as duas coisas, porque algumas pessoas absolutamente têm aversão à tecnologia. Sim, nós temos tecnologia de ponta, igual ou até em alguns casos melhor que o que tem de melhor no sistema financeiro nacional,
mas a gente é uma sociedade de pessoas. Então, sim, a gente entende que é preciso manter o nosso cooperado de forma remota, até porque isso traz economia para a operação, né? E comodidade para o nosso cooperado, através das ferramentas tecnológicas que nós temos, mais presentes. Então, ele usa a tecnologia para estar presente na cooperativa, fazer suas operações, mas ele precisa também estar em contato, ter relacionamento conosco, porque nós somos uma sociedade de pessoas. E só assim ele pode interagir de forma melhor e contribuir para o desenvolvimento da sociedade. Nós somos uma instituição que tem propósito, que é conectar pessoas para promover a justiça financeira e a prosperidade. E quando a gente fala em conectar, a gente meio que dá uma dica que a gente precisa ligar as pessoas, e seja através dos nossos canais alternativos, temos N canais alternativos, mas também tê-los próximo. A gente precisa fazer a junção das duas coisas. Nós não podemos perder proximidade, porque o relacionamento ainda é, para nós, fundamental para o negócio cooperativo, né? Óbvio, nós temos, por exemplo, Faça Parte, onde a pessoa entra no sistema lá e vira cooperado de forma remota, né? Mas a gente gosta muito de lidar com pessoas, de estar frente a frente, de conversar, de trocar ideias, de trocar experiências. Eu acho que a gente consegue fazer as duas coisas, e fazendo as duas coisas a gente parece que dá mais, agrega mais valor ao nosso negócio. Muito bem. Dario? Boa. Foi interessante, né, que eu assumi o Instituto em março, então acho que eu cheguei para o escritório do Instituto acho que uma vez, em São Paulo. Não tomei mais conhecimento lá do escritório do Instituto. Mas, enfim, eu já venho de uma mentalidade bastante digital e remota no trabalho. A gente já tinha planos de implementar isso também no Instituto. A gente tinha, enfim, os principais eventos, né, os cafés da manhã, os talks e as grandes conferências eram feitas todas presencialmente. Mas sinto que a gente se adaptou rápido e muito bem ao digital, né? E isso potencializou, enfim, a nossa geração de impacto também, né? Então, ainda em março, quando começou a pandemia, a gente botou de pé o Festival Alma, junto com o Sistema B e outras organizações. A gente teve até aqui em torno de 15 mil pessoas no Alma, né? Então, só na primeira edição foram quase 10 mil pessoas online. Imagina para você fazer um evento, né, presencial para 10 mil pessoas, quanto tempo levaria, quanto custaria, né, esse impacto. A gente gastou exatos R$ 8.700 para fazer esse evento de 10 mil pessoas. Né? Então, todos os palestrantes gratuitos, mobilização de speakers internacionais, plataformas como essa. Então, são é o lado positivo, né, do digital, da tecnologia. Então, acho que o Instituto está indo super bem adaptado, né, com seus eventos, com as suas conferências, os programas de formação em capitalismo consciente que nós estamos desenvolvendo para os nossos associados, todos eles já estão sendo pensados para formato digital. E hoje você não precisa ter um EAD próprio, né? Você pode integrar plataformas. Então, você tem um Google Classroom, que é maravilhoso, você tem Udemy, você tem vários portais, você pode utilizá-los e, enfim, dar um acesso a um ensino à distância de absoluta qualidade, sem ter que desenvolver uma tecnologia própria, por exemplo. Então, a gente tem abundância de possibilidades nesse sentido. Acho que o Instituto está caminhando super bem, mas, enfim, não tem mais volta, né? Hoje a nossa comunicação e o nosso impacto nas vias digitais ele é muito forte. Claro que dá saudade, tem coisas que seriam muito mais legais, né, se fossem feitas olho no olho, né? Então, a gente tinha programado o nosso primeiro happy hour, né, do Conselho Emérito do Instituto, né, com os maiores empresários do Brasil. A gente cancelou lá, mas a gente foi lá, entrou num Zoom como esse aqui, cada um pegou sua taça de vinho, botou do lado do computador, a gente fez um brinde lá à distância e conversamos todos, né? Foi muito bom. Claro que a gente sente falta e, enfim, assim que isso voltar, voltaremos com algumas intervenções presenciais. Outras eu acho que elas jamais vão voltar para o presencial, porque a possibilidade de impacto e o custo no digital, elas são, enfim, infinitamente melhores, né, para a organização, enfim, para as pessoas, né? Então, esse evento aqui, por exemplo, a gente teve aqui, sei lá, no momento 80 pessoas aqui com a gente fez ali rápido, de maneira muito simples, a cada um em algum lugar aqui, a gente está impactando um tantão de gente, sem falar na gravação depois que vai ser assistida por muitas outras pessoas, né? Então, a gente
vinha com um mindset assim, o Instituto se transformou, acho que muito rápido, se adaptou bem e, enfim, acho que vão caminhar no modelo híbrido, assim, né? Mas eu gosto da fala do Vilmar, assim, eu gosto da possibilidade de multiplicar o impacto com a tecnologia sem perder o calor da presença, né? Do cuidado, do olho no olho, que é tão relevante, importante. E também dizer que acho que a gente consegue ser cuidadoso e caloroso no relacionamento também à distância, né? Você não precisa ter um tratamento frio por estar remoto, né? A gente consegue plugar num Zoom e abrir a câmera, né? Os detalhes fazem a diferença, né? Então, você abre a câmera, conversa com a pessoa, passa a mão no telefone e liga, são formas de ainda que distantes estarmos um pouquinho mais perto, né? Muito bem, senhores. Assim, se dependesse de mim, a gente continuaria por muito tempo. Mas eu vou ter que sair. São 3 assuntos que me deixam doido. Eu estou participando dos 3, então eu fico muito entusiasmado. Então, eu gostaria aí primeiro agradecer muito a presença de vocês, a todos que puderam nos assistir. Tivemos um pequeno probleminha técnico, mas de qualquer forma tivemos uma boa audiência aí, como o Dario disse, vai estar gravado. Eu gostaria da consideração final aí de cada um, rapidamente. Mais uma vez, muito obrigado, viu? Olha, eu só tenho que agradecer, Renato. Para mim é sempre um privilégio falar da Junior Achievement e convidar todos para participarem desse movimento. Esse movimento ele é muito relevante para a sociedade. Eu diria que ele é extremamente relevante no momento do Brasil, no momento que a gente vive. Provavelmente a gente vai estar vivendo já uma crise e a nossa experiência é que o empreendedorismo, especialmente para os jovens, é um instrumento maravilhoso de ajudar esses jovens a encontrar um lugar no mercado de trabalho. E a gente tem, então, o nosso conhecimento e aproveitando a estrutura que já existe das escolas e do ensino, a gente pode dar uma contribuição enorme, passando o nosso conhecimento com o conteúdo da Junior Achievement para esses jovens, para que eles encontrem um lugar melhor no mercado de trabalho, seja como empreendedores, seja como intraempreendedores dentro das organizações, que eles possam cumprir um papel social também. Então, é um prazer participar e eu faço um convite a todos que se engajem com o Junior Achievement. Obrigado, Marcelo. Olá, bom, agradecer, Renato, a oportunidade, poder falar um pouco do nosso modelo de negócio, do jeitão Cicobi Credsul de fazer as coisas. A gente sempre fala que a gente não consegue perder a simplicidade. A gente gosta dessa coisa da simplicidade, do relacionamento, e nos empolga muito a ideia de estar transformando a sociedade onde a gente está inserido, mesmo que dessa forma sisuda que é o crédito, né? A gente consegue fazer muita coisa quando a gente faz isso com justiça financeira, preocupado com a prosperidade das pessoas. Agradeço aí, Marcelo, prazer conhecê-lo e assim, muito, muito enriquecedor tudo que você faz aí pela Júnior. Dario, estamos juntos aí nesse processo agora. Prazer enorme participar do projeto. Dizer para as pessoas que a gente não pode perder a esperança, aqui, parafraseando aí o Lição Ganais, temos esperança do verbo esperançar, né? E não nos preocupemos. Vamos ter Natal, o ano nós vamos seguir em frente, mas acho que a gente vai ter Natal, tudo passa, dias melhores virão, e tenhamos, então, esperança. E muito obrigado aí a todos pela oportunidade. Obrigado, Vilmar. Opa, não, super prazer. Né? Sempre que falar de cooperativismo, de jovem, de redução de desigualdades, de impacto, do Brasil que a gente sonha, do mundo que a gente sonha, é sempre muito bom, renova o ânimo, a força, a energia, e estar com vocês é uma alegria. Deixar as portas do Instituto abertas para todo mundo. Para ser embaixador do Instituto não custa nada, na pessoa física, na categoria lá, é só ir lá no nosso site, se tornar um embaixador, ser um multiplicador dessa causa. E, enfim, vamos em frente, multiplicar esse novo jeito de investir, fazer negócios, que o cooperativismo materializa tão bem. E vamos incluir mais e mais jovens nesse movimento, porque são eles que podem chegar lá nos 2 dígitos e promover essa justiça financeira no Brasil.
Legal. Queria agradecer também ao pessoal do Espaço Coopera Mais pela iniciativa, agradecer todo mundo aí que estava nos bastidores, a Dani aí por proporcionar a estrutura para a gente, do Capitalismo Consciente. Gente, obrigado, se cuidem, espero poder vê-los em breve, ou por vídeo, com emoção, né, Dari? Com calor humano, ou pessoalmente mesmo. Gente, obrigado. Vamos com Obrigado a todos. Prazer, Dari. Prazer, Vilmar. Prazer, Renato. Obrigado. Obrigado.